Será que o ouro está mesmo lá? Fort Knox se ergue como um símbolo da força e da resistência americanas. Localizada no Kentucky, essa base militar fortemente fortificada supostamente abriga uma parte significativa das reservas de ouro dos Estados Unidos. Mas seu próprio nome evoca imagens de mistério e ceticismo. Será que os cofres impenetráveis estão mesmo cheios de riquezas incalculáveis? Construído nos anos 30, Fort Knox surgiu durante uma época de agitação mundial, servindo como um depósito seguro para os ativos mais preciosos da nação. A importância de Fort Knox vai além de sua função como um mero depósito. Representa o poder econômico e a estabilidade dos Estados Unidos. As reservas de ouro guardadas dentro de seus muros são uma representação tangível da riqueza americana e uma fonte de confiança em tempos de incerteza, tipo um porto seguro em meio à tempestade. Por décadas, Fort Knox tem servido como um fiador do poderio econômico americano, um símbolo de sua força duradoura no cenário mundial. A história de Fort Knox está entrelaçada com alguns dos momentos mais cruciais da história americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de santuário para tesouros nacionais inestimáveis, incluindo a Declaração de Independência e a Constituição. Isso solidificou ainda mais sua imagem como um bastião de segurança e um símbolo de orgulho nacional, tipo a nossa bandeira brasileira. O simples fato de que esses documentos insubstituíveis foram confiados a Fort Knox diz muito sobre sua suposta impenetrabilidade e a confiança depositada em suas defesas. Hoje, Fort Knox continua sendo um poderoso símbolo da força americana e uma fonte tanto de fascínio quanto de especulação. A magnitude das reservas de ouro que dizem estar lá, junto com sua importância histórica, continua capturando a imaginação do público, tipo a caixa forte do tio Patinhas. À medida que o mundo lida com a incerteza econômica, as perguntas que cercam Fort Knox e seus tesouros se tornaram mais persistentes. Nos últimos anos, o fascínio do público por Fort Knox reacendeu, impulsionado em grande parte pelas declarações de figuras de alto perfil como o ex-presidente Donald Trump e o empresário de tecnologia Elon Musk. Trump, conhecido por sua abordagem pouco convencional ao governo, expressou repetidamente seu interesse em inspecionar as reservas de ouro em Fort Knox, sugerindo que acredita que a narrativa oficial em torno delas pode estar incompleta. Musk, que nunca se esquiva de declarações ousadas, levou o discurso em torno de Fort Knox um passo adiante. O enigmático CEO propôs publicamente um tour ao vivo pelas instalações, uma medida que causou comoção tanto nos círculos financeiros quanto políticos, que nem quando o Neymar saiu do Santos. Embora as motivações de Musk permaneçam envoltas em ambiguidade, sua sugestão sem dúvida colocou o debate sobre Fort Knox de volta aos holofotes. O envolvimento de figuras tão influentes injetou um novo nível de urgência no debate em torno de Fort Knox. Não mais restrita às margens das teorias da conspiração, a questão do que exatamente está dentro dos cofres fortemente guardados de Fort Knox se tornou um tópico de discussão dominante. Esse interesse renovado gerou apelos por maior transparência por parte de funcionários do governo, com alguns defendendo auditorias mais frequentes e abrangentes das reservas de ouro. O renovado escrutínio em torno de Fort Knox ocorre em um momento em que a confiança nas instituições tradicionais está diminuindo, tipo a fila do SUS. Em uma era de desinformação e ceticismo digital, a natureza opaca das informações que cercam as reservas de ouro só serviu para alimentar especulações e desconfiança. Os pedidos de transparência são, em muitos aspectos, um reflexo de uma mudança social mais ampla, um desejo por maior responsabilização por parte daqueles que ocupam posições de poder. O histórico de auditorias em Fort Knox está envolto em um véu de segredo, alimentando o ceticismo e as teorias da conspiração.
Embora o governo dos Estados Unidos afirme que as reservas de ouro são contabilizadas regularmente, a natureza pouco frequente e muitas vezes opaca dessas auditorias pouco fez para acalmar as dúvidas do público. A última auditoria completa de Fort Knox ocorreu nos anos 50, uma época bem anterior ao advento dos padrões modernos de contabilidade e transparência. Desde então, houve um punhado de inspeções parciais e visitas de funcionários do governo e membros selecionados da mídia. No entanto, esses eventos foram frequentemente criticados por faltarem o rigor e a independência de uma auditoria completa. Um exemplo notável é a visita de 2017 do então secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que foi amplamente descartada como uma oportunidade para fotos, em vez de uma tentativa genuína de verificar as reservas de ouro. Para aumentar a confusão, as descobertas dessas inspeções limitadas nunca foram totalmente divulgadas ao público. Essa falta de transparência só serviu para alimentar as especulações de que o governo está escondendo algo, intencionalmente ou não. A ausência de uma auditoria completa e publicamente disponível criou um terreno fértil para teorias da conspiração e erodiu a confiança pública na narrativa oficial. O debate em torno das auditorias de Fort Knox destaca uma tensão fundamental entre as preocupações com a segurança nacional e o direito do público à informação. Embora o governo tenha um interesse legítimo em proteger informações sensíveis, a falta de transparência em torno de um ativo tão crucial quanto as reservas nacionais de ouro certamente levantará suspeitas. A questão permanece: o governo dos Estados Unidos pode encontrar um equilíbrio entre manter a segurança e garantir a responsabilidade pública quando se trata de Fort Knox? Seção 4. Sussurros na era digital, teorias da conspiração e ceticismo. A falta de transparência em torno de Fort Knox o tornou um terreno fértil para teorias da conspiração. Na era digital, essas teorias se espalham como fogo em palha seca, alimentadas pela desinformação e por uma desconfiança geral em relação à autoridade. Algumas das teorias mais persistentes afirmam que as reservas de ouro desapareceram, substituídas por réplicas sem valor ou secretamente alugadas a governos estrangeiros. Outros alegam que o governo está exagerando deliberadamente o tamanho de suas reservas de ouro para projetar uma imagem de força econômica, tipo quando você coloca uma fruta a mais na balança da feira. Essas teorias, embora muitas vezes careçam de evidências confiáveis, exploram uma ansiedade profundamente arraigada sobre o abuso de poder governamental e a instabilidade econômica. A internet forneceu uma plataforma para que essas ansiedades se manifestem, permitindo que as pessoas compartilhem seus medos e suspeitas com um público global. O efeito de câmara de eco dos algoritmos de mídia social só serve para amplificar essas preocupações, criando um ciclo de feedback de desinformação e desconfiança. A persistência dessas teorias, apesar da falta de evidências concretas, destaca a importância da transparência e da comunicação aberta. Quando as informações são escassas, é mais provável que as pessoas preencham as lacunas com suas próprias narrativas, muitas vezes alimentadas pelo medo e especulação, tipo um telefone sem fio. Uma abordagem proativa para a transparência, que reconheça as preocupações do público e as aborde de frente, poderia ajudar muito a dissipar esses mitos e restaurar a confiança no sistema. O desafio para as autoridades é encontrar uma maneira de lidar com essas preocupações sem comprometer preocupações legítimas de segurança. Um delicado equilíbrio precisa ser encontrado entre fornecer informações suficientes para satisfazer o direito do público à informação e proteger dados confidenciais que podem comprometer a segurança nacional. Encontrar esse equilíbrio será crucial nos próximos anos, à medida que o debate em torno de Fort Knox continuar a evoluir